Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. Hoje a gente vai continuar falando, né, a respeito da nossa série Multiplicação. E aqui a gente já entra de fato no caminho que Jesus começa a tomar para inserir uma mentalidade de multiplicação, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de resolução de problemas, né? A gente falou sobre isso no último vídeo que a gente teve. E hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que Jesus faz. Os discípulos identificam o problema, eles falam com Jesus a respeito de... A gente está falando sobre Lucas capítulo de número 9, né? Ali a multiplicação dos pães e peixes. E eles identificam o problema, eles falam com Jesus a respeito do problema, eles têm uma espécie de solução para o problema, que eles vão dizer que se tivesse dinheiro, né? E a gente sempre usa, a gente falou no último vídeo que a gente sempre às vezes usa essa desculpa, poxa, se eu tivesse dinheiro faria isso, fazia aquilo. Só que na verdade o problema não está em ter dinheiro, e sim como que a gente se comporta em relação quando a gente tem o dinheiro e o que a gente faz para ter, de fato, esse dinheiro. E os discípulos aqui, irmãos, eles se deparam com uma pergunta de Jesus. Versículo de número é, versículo de número 38. Eu vou ler em Marcos, tá? Marcos 6:38. E eles disseram, e ele disse-lhes: Quantos pães tens? Ide e vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. A pergunta do vídeo de hoje, o esclarecimento do vídeo de hoje é: o que você tem? Saber identificar o que a gente tem de bom, o que a gente consegue multiplicar, a gente precisa saber, a gente precisa se autoconhecer. E a gente precisa, de fato, debruçar um tempo sobre as nossas habilidades. A gente precisa indagar quais são as nossas habilidades, conhecer as nossas habilidades. Então, o caminho da multiplicação que a gente vai desvendar hoje é justamente começar a responder essa pergunta. O que você faz de melhor? Você sabe? A gente às vezes acha que a gente é um bom atleta e quando a gente é criança, né, na minha época de juventude, existia um sonho mútuo entre os meninos, que era se tornar jogador de futebol. E isso fazia pais matricular os rapazes numa, é, numa escolinha de futebol, e a gente achava que a solução, um jeito fácil, e não é tão fácil assim, mas um jeito fácil de ganhar dinheiro se divertindo era jogar futebol. Mas na verdade existem inúmeras habilidades que nós podemos explorar e que nos pode dar prazer em exercer essa habilidade, e se for exercida com maestria, com certeza, isso nos pode dar muitos lucros. Então, o primeiro caminho aí é do autoconhecimento. E você precisa, de fato, identificar quais são os seus pontos fortes, tá? Então, como identificar quais são os meus pontos fortes? Pergunte a você mesmo. O que você sabe fazer de bom? Quais são os teus hobbies? Por quais características eu já fui elogiado? Por que você já foi elogiado? O que as pessoas te procuram para resolver? Quais atividades que você faz e não fica entediado? Quais são os motivos que já fui
criticado e recebi feedback negativo? Qual o motivo que eu já fui demitido? E aí você precisa entrar por esse caminho de autoconhecimento para perceber que qual é o caminho, qual é o caminho que te faz, de fato, começar a encontrar a multiplicação e a prosperidade. Será que tem atividade que você executa que te deixa sem energia? Tem atividade que você executa que te deixa mais vivo, te faz sentir mais vivo? Tudo isso está ligado ao nosso propósito, vocação. Conhecer essas coisas nos faz, de fato, atingir níveis extraordinários em relação à produtividade. E quanto mais produtivo a gente é, quanto mais eficiente na nossa produção a gente é, mais fácil a gente encontra o caminho da prosperidade e da multiplicação. Então, você precisa ser uma presença positiva. Então, não é se voluntariar a tudo, não. Mas você precisa de fato se voluntariar a algo que faz sentido para você, algo que você faz bem, né? E quando você se voluntaria para fazer algo que faz sentido, você alcança prosperidade. E a prosperidade não está ligada também só ao dinheiro, mas de repente você é, de repente dá uma aula muito bem, você não cobra para dar essas aulas, mas você alcança milhares de pessoas. Então, o milhão de repente não pode chegar na tua conta bancária, mas de repente milhões de pessoas podem te seguir nas redes sociais, milhões de pessoas milhares de pessoas podem parar para assistir uma aula sua presencial, uma palestra sua. Então, a pergunta feita por Jesus aos discípulos naquele dia que ele está ensinando sobre a mentalidade de multiplicação é: mostra-me o que vocês têm. E é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje, para que você invista no seu conhecimento, invista em se conhecer e, de fato, começar a mostrar o que você tem. A gente vem falando, a gente vê pessoas falando a respeito da felicidade no trabalho. E os caminhos da vida nos levam, às vezes, a trabalhar com o que a gente não gosta, né? E é claro que a gente até pensa assim, poxa, mas esse negócio de trabalhar com o que gosta não dá certo. Eu acho que o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa dar certo. Então, se você escolhe trabalhar com o que você tem habilidade e, de fato, se dedique a isso, você vai conseguir sim alcançar inúmeras multiplicação na sua vida. Não só financeira, mas nas suas conexões, no seu network, em pessoas que vão parar para te ouvir, em conexões e, de fato, você vai encontrar a multiplicação. Então, hoje, nessa manhã, reflita o que você tem. Um beijo no coração, fique com Deus e tchau, tchau.